Então, nós vamos respirar bem profundamente, nós vamos sentir toda essa espiritualidade amiga do pingo de luz. Vamos sentindo esses espíritos que tanto nos auxiliam, os mentores dos médiuns. Nós vamos sentindo ele amar o nosso dirigente de estudo e todos os espíritos que estudam conosco. Que possamos ter uma tarde de bastante serenidade, de muito ensino e fortaleza. Graças a Deus, graças a Jesus. Horta Mística, capítulo 28. Quando tudo parece pior, quando tudo parece perdido, é nesse momento de dor e escuridão que você deve acender uma luz a fim de enxergar melhor os acontecimentos. Faça do seu lar um templo com abundância de boas vibrações para restabelecer teu caminho. Boa tarde. E aí, o que vocês acham? Por que o lar tem que ser restabelecido com abundância de boas vibrações? Por quê? Porque onde habitamos. Onde estamos. Como é que é? Porque onde estamos, onde a gente está, onde a gente habita. Sim, mas por que o lar se desarmonizou? Por causa da gente. Então a gente tem que arrumar o nosso lar porque ele ficou totalmente desarmonizado da forma que a gente pensa, da forma que a gente fala, da forma como a gente se conduz. Isso. Então ele se desestabiliza. Sim. Sim. Acredito que sim. O pensamento é tudo, não é? O pensamento, Perfeito. tanto pro bom quanto pro mal. Eu fico assim, perfeito, perfeito. Então é por isso que a gente tem que fazer sempre a limpeza no nosso lar. Por isso que a gente precisa fazer proteções no nosso lar. Mas principalmente, né? Por isso que a gente precisa buscar o nosso autoconhecimento, né? Porque dessa forma a gente vai estar começando a transformar esse templo. Concordam? Sim. Então tá tudo certo. Então bora lá. O que temos aí? O que anotaram nesse capítulo 28? Eu não anotei nada. Nadinha, tudo certo? Eu não Nada anotei chamou? nada. Não. Eu achei interessante, assim, ó. Cá no Hospital Esperança, sou Euripa, que é o Eurípides Barçanufo, tem os divinos lírios brancos. São receptores poderosos de energia sublime que derramam fontes terapêuticas sobre todo o hospital. Estão em canteiros móveis e fixos. Nos canteiros móveis, podemos alterar sua localização no ambiente conforme a sua função terapêutica e energética. Então vamos lá, vamos imaginar, aquele grupo necessita de uma energia, aqueles canteiros vão para aquele grupo. Não necessita, já conseguiram. Né? E aí vai volta para um ambiente que é necessário. Você anotou alguma coisa? Não dessa vez. O que você anotou? Nós na página 199. Hum. Bem no meio, Deixa eu terceira fazer uma página. pergunta. Sim, Ju. Esses lírios brancos, a mesma aqui na Terra, eles têm os mesmos poderes energéticos? Se a gente estiver dentro de casa, ele vai também nos ajudar como faz no plano espiritual? Então, vamos lá, antes do Serginho ler o dele, vamos ler um pouco mais. Nego velho, eu acho que, eu acredito que aconteça isso, tá, Ju? As ervas se comunicam, trocam forças e fazem uma malha de proteção de ambientes
elas são anjos de guardas que se unem para abençoar seus cuidadores. Pode ser que sim, mas pode ser que aquilo que o Sérgio vá ler Não tem nada a ver com isso. Não? Não. Olha, Ju, eu acho que quando a gente coloca, a gente põe numa intenção. E pode ser que isso aconteça. E tudo vai da intenção. Tem gente que coloca uma rosa branca todos os dias, toda semana, uma rosa branca, uma rosa amarela para trazer energias positivas para casa. A rosa branca trazer paz, a rosa amarela trazer fortalecer de energia. Oi, diga, Solange. Tem gente que fala para fazer aquele vaso com 7 ervas, que é esse que com arruda, guiné, alecrim, tarará, que é um vaso para você ter na sua casa de proteção. Eu acho que deve ter talvez a mesma função terapêutica. Depende, eu vejo muito assim, o que você acredita, né? Eu acredito nisso, então eu estou colocando o meu sentimento ali e estou alimentando esse sentimento. Porque assim, eu vou estar me ligando às ervas, que nem aqui. Aqui eu tenho 2 lírios brancos. E eles não, toda vez que eles vão lá para fora, eles voltam, eles murcham, mesmo o Sérgio molhando. E eu falo pro Sérgio, eles não gostam eu falo por assim, da mangueira, eles gostam de tomar banho de... Chuva. Não, eles gostam de tomar banho de torneira, de tanque, porque eu dou banho neles, eu lavo as folhas, e eu vou conversando. E eu falo que eles são meus pinguinhos de luz. E quando eu vou levar pro tanque, eu vou conversando com eles. E aí o Gabriel, ele fala assim, mãe, ó, eu acho que o pinguinho tá precisando de você. Aí eu vou lá, converso com eles. Então as plantas a gente vai falando. Aí eu vou falar assim, mas a mamãe tá precisando que você fique bem. Eu vou conversando com as plantas, né? E as plantas sentem. E é isso que esse capítulo traz bastante. O Sérgio trouxe, ó. Ô, Ju, o Sérgio procurou aqui e ele falou assim, o lírio da paz é conhecido como Ser uma planta mística. Ela anula toda a energia negativa dentro do ambiente, tanto de pessoas vivas quanto de espíritos ruins. Essa planta é capaz de sugar toda a energia que não é boa. E quando murcha, significa que ele fez tudo para proteger o lar e as pessoas que vivem nele. Maravilha. Obrigada, Muito bom. Célia. Na realidade, né, a gente não conhece muito as propriedades energéticas de todas as plantas, né? A gente conhece de algumas, né? A gente sabe que a espada de São Jorge é muito boa para proteger o ambiente. E ela também filtra, E filtra, então. dá toda essa energia. Tanto que dizem que é bom você deixar a espada de São Jorge cruzada embaixo do colchão para poder te ajudar no sono. Plantas como a guiné, a arruda, elas também são limpadoras energéticas, né, de proteção do ambiente. A gente não conhece as propriedades de todas as plantas. Mas é a tal coisa, assim, ó. Valéria falou que é bom, mas eu não acredito muito, não. Então a planta vai estar sugando a sua energia. Aí você vai colocar 500 mudas lá e a planta não vai, porque foi a Valéria que falou. Tô colocando aqui porque foi a Valéria que falou, mas não acredito em você. Puf, ela morre de um dia para o outro. Ou então bota ela num sol escaldante, né? Ó, a Valéria falou, então minha casa tá, né? Tudo que se trabalha com energia vai muito daquilo que a gente acredita, né? A gente acredita que aquilo pode nos ajudar, porque aquilo é um auxílio. Porque a gente vai ter que fazer a nossa parte. Vai deixar a coitadinha da planta sozinha. Pelo que dizem, a espada de São Jorge, ela absorve e ela se alimenta dessas energias negativas. Aí você vê aqui na nossa casa, a gente colocou algumas espadas de São Jorge, elas estão tomando conta da frente de casa, porque deve ser uma maravilha, viu? Pena que eu não posso mostrar. Pena que eu não posso mostrar o meu vaso de espada de São Jorge. Nasce que nem mato. É isso uma aí. beleza.
Aqui em Pode casa, ter bastante proteção aí. aqui em casa, todas as espalhas de São Jorge estão dando flor. Eu não sabia nem que ela dava flor. Aqui dá flor uma Nem atrás da eu. outra. Os Ela meus dá flor. não dá. O Deve ser Benti... macho. Hã? Deve ser Ah, macho. A minha espada de São Jorge nunca deu flor. deve ser. Às Deve ter São vezes- macho Jorge, e pelo fêmea. menos, São Jorge, pelo menos, eu acho que é. Vai. Ó, eu tenho anotado aqui o terceiro parágrafo da segunda página desse capítulo. Tem morador que não oferece nada, apenas sugam as ervas. O que acontece? Elas se desvitalizam. Elas não sobrevivem aos impactos repetidos da má língua, dos vícios intoxicantes, da raiva sistemática, da tristeza e do medo. Às vezes, a planta está lá na nossa casa, está indo bem em algum lugar, alguém nos dá a planta e ela morre, né? A gente precisa verificar se muitas vezes é porque ela não se adapta ao ambiente, né? E aí você fala, não, ficou faltando luz, ficou faltando energia elétrica. Aí você procura saber como é que cuida da planta, né? Quanto de luz que precisa, e a sua casa tem isso, né? Então a gente precisa prestar atenção, porque às vezes ela não morreu por falta de um ambiente ecologicamente bom, é por causa de um ambiente energeticamente ruim, entendeu? E aí é onde que a gente volta àquela primeira frase lá. Quando tudo parece pior, quando tudo parece perdido, é nesse momento de dor e escuridão que você deve acender uma luz a fim de enxergar melhor os acontecimentos. Faça do seu lar um templo com abundância de boas vibrações para restabelecer o teu caminho. Colocar uma planta num ambiente que é tóxico, que há brigas, que as pessoas estão desarmonizadas, elas vão sentir. Elas vão realmente sentir o impacto. Chega com um buquê de rosas e põe numa casa assim, ele não vai durar até o outro dia. Ah, mas a culpa é da floricultura. Vendeu flor velha. E não é. Ele captou a energia e aí ou ela limpou ou não. Então a gente Ela com certeza vai limpar, mas talvez não limpe o o suficiente, suficiente para ela não resista à quantidade de energia. Mas eu anotei isso daqui não só por causa das plantas, né? Porque da mesma forma que as plantas, os nossos pets são a mesma coisa. Elas absorvem as energias do ambiente. Então, quando as coisas não estão boas no nosso lar, pode perceber, os nossos pets eles ficam doentes, né? E a gente fala assim, puxa vida, além das coisas não estarem boas em casa, o meu cachorrinho ficou doente. Não, ele ficou doente porque as coisas não estão boas em casa, né? Pensa bem, as nossas doenças, a gente tem estudado aí, tanto aqui quanto no acolhimento de amor, de que as nossas doenças são frutos dos nossos pensamentos e sentimentos, não é verdade? Sim. Cachorro, gato, eles têm livre-arbítrio? Eles ficam doentes porque os pensamentos deles são ruins? Não, é Não. por causa do ambiente que eles vivem, né? Então a gente precisa prestar atenção nisso. Eles são os reflexos daquilo que a gente tem em casa. Então, a gente tem o nosso grupo no WhatsApp, onde que as pessoas colocam o nome dos pets para poderem para receber os passes, né, que a gente faz de quarta-feira. Mas não adianta só colocar o nome pets lá. Você tem que fazer a sua parte, fazer um saneamento energético no seu lar, né? É por isso que para o acolhimento de amor a gente distribui também o link para as pessoas que estão no grupo dos pets, porque é importante para o pet que as pessoas entendam qual que é a função delas para manter o ambiente do lar higienizado e saudável. Eu não consegui, eu ouvi dizer, me falaram, eu não posso confirmar, né? O cachorro, ele absorve as energias do ambiente. O gato, ele transmuta a energia dos ambientes. Mas só que nessa transmutação, ele gasta a sua própria energia. Entendeu? Eu não tenho dos ambientes, confirmação. mas principalmente dos donos, né? Do ambiente
que é poluído pelo dono, né? Eu já li que cada gato pode ficar com 3 pessoas na casa. Mais que isso, você tem que ter mais um gato. Para Ah, é? cada 3 moradores, você tem que ter um gato. Ou Senão, então, você sobrecarrega. ou então fazer evangelho no lar, né? Fazer vibração todo dia às 18 horas, né? Esse tipo de coisa também. Também. Ervas são condensadores. Então, olha lá, elas acumulam forças e são também dinamizadores etéricos, que fazem intercâmbio energético. São iguais aos lírios brancos do hospital, que têm a função de receber e passar. Elas recebem e passam o que vem do mais alto. Então, Ju, essa aqui acho que talvez seja a resposta que você me perguntou. Mas eu não sei propriamente, ali a gente viu os lírios brancos, né? Não sei se ele tem a função que tem lá no Hospital Esperança, tá? Mas ele tem uma função na Terra, sim. Ervas recebem paz e passam em regime de troca, elas absorvem a boa fonte de energia e a transformam em campos de proteção, limpeza e imunidade. A gente acho que não anotou nada nesse capítulo, porque a gente não tem esse conhecimento, não é verdade? Não. A gente nunca nem pensou, né? Bom, mas todo mundo já ouviu falar que tem aquela venca maravilhosa pendurada em casa, aí chega aquela visita, olha para a venca e fala assim, Foi embora. que coisa linda! No dia seguinte as folhas estão todas amarelas no É que a chão, né? venca é muito sensível. Ela é sensível. A venca é extremamente sensível. A ruda também, seca toda. Mas é a função da arruda, né? Eu acho que a função da venca não é essa. E como ela é bem sensível, ela acaba acontecendo. Mas a arruda, quando acontece, é porque ela pegou aquela energia, né? A energia negativa. Mas é a venca. Como ela é sensívelzinho, qualquer coisinha ela vai. A arruda já é mais forte, mas quando pega. A gente tinha uma Foi embora. arruda aqui bem na janela da sala. Eu nunca vi. Ela cresceu, ficou gigante. Foi Ficou verdade. gigante, parecia uma árvore, né? Verdade. Aí nós passamos por um momento aqui em casa onde as coisas não estavam muito legais, a vibração não estava muito boa. Ela foi secando, 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 secando e morreu. Ela morreu. Morreu. Nossa, Morreu. Mas ela assim, ela chegou a mais de 1 metro, mais barato, assim. Aí tu não fala, isso aqui é arruda. Eu falei, era arruda. Foi muito interessante, é verdade. Mas ela cumpriu a função dela, né? A gente agradeceu aquilo que ela tinha feito por nós e ela cumpriu a função dela, que é absorver justamente essas energias. Ó, a lei de justiça se cumpre até entre os vegetais. Quem lhes dá, recebe, e quem lhes tira, vai faltar. Elas estão também submetidas à força do amor. Ervas gostam de carinho e de reconhecimento e amam seus cuidadores, sabem quem são eles. Elas são inteligentes ao seu modo, amam seus cuidadores quando sentem que eles as amam, adoram elogios e cumprem fielmente seu mecanismo natural com os ambientes, conforme as manifestações morais de seus habitantes. Nego gosta de dar apelido para as ervinhas. Tem a ruda que Nego chama de guerreirinha. Eu acho que é importante a gente perceber aí que nossas plantas elas têm uma importante função, né? Tem gente que gosta de colocar planta de plástico em casa, né? Quando a gente casou, a Valéria falou assim, vamos colocar alguma? Eu falei assim, não, em casa a gente vai ter só planta viva, né? Porque ela traz vida para a nossa vida, né? E às vezes a Valéria está falando com as plantas aqui, né? Quem olha fala assim, essa mulher deve ser louca, né? Porque fica conversando, mas quando conversa, você precisa ver como as plantas elas
florescem depois. As rosas, toda hora floresce. Nós tínhamos a Ora Pronobis, que a Valéria utilizava no tratamento dela, e cada vez que ela ia tirar as folhas, ela agradecia, né, pela saúde que as folhas da planta estavam dando. Nós tivemos que cortar aqui, que parecia uma selva. Embora ela cortasse folha todo dia, 2 vezes por dia, ela tomou conta do nosso aqui, teve que cortar ela, de tão grande que ficou. É claro que depois de um certo tempo começou a dar bicho, mas eu tinha que podar toda hora, porque como ela tem espinho, ela avançava para o lugar no que a gente passava e a gente acabava se machucando, né? O espinho dela é grosso, machuca. Então, planta ela precisa de carinho da mesma forma que os nossos animais recebem da gente, né? E quando a gente ficou fora, ficou meu pai, que fazia a mesma coisa. Uhum. Né, que ia cuidando porque tinha o mesmo cuidado. Na frente de casa a gente tem uma primavera, né, ou bugaville. Ela se chama, ela é a lindinha. E é muito interessante, por quê? Porque ela é a festa da criançada, ela é toda rosa. Ela é um rosa, ela, né, entre rosa e lilás, todo mundo para ali na frente para tirar foto. Bonitinha. Todo mundo tira foto na lindinha. E tem 2 bebês, assim, uma bebê maior, já de 4 anos, e agora nasceu a irmãzinha dela de meses, vai pra lá por causa da cor, né? Então elas ficam assim, me dá uma florzinha para fazer comidinha, né? Então, assim, é uma florzinha, só vai lá. Aí é aquela coisa, né? A mãe ensina também, né? Pede pra plantinha e tal. Então, assim, ela é radiante, porque todo mundo que passa, não é só o nosso carinho, ela vai recebendo, porque ela é toda exuberante, só dá ela na rua, né? Ela é enorme, ela é a lindinha. Eu acho que o próximo parágrafo é muito legal também. Qual? Leia. A horta mística funciona assim. Tem finalidade protetora e de saneamento astral, principalmente quando o lar louva o respeito, a conduta reta, a boa vibração, o querer bem, a sabedoria, a oração e o entendimento. É uma troca, né? Continua sendo troca. Parece um quebra-cabeça, né? Tem que ir se encaixando, né? Uhum. Eu vou fazer a minha parte, eu vou limpar para vocês, a gente vai dar o amor e assim a gente vai fazendo todo esse círculo de amor. As ervas amam a oração. Não tem adubo melhor para elas que a oração.